do doce ao amargo, eu comecei a pensar sobre os processos nossos de crescimento pessoal, os desafios que nós temos no nosso processo de desenvolvimento, nosso processo de ampliação de consciência. E o Jung compara esses processos com uma metáfora muito interessante, que é a alquimia. Então, as etapas do processo alquímico. Jung ele fala desta ideia no nosso processo. O nosso processo de desenvolvimento é um processo alquímico, ou seja, um processo de você transformar aquilo que é pesado e denso naquilo que é leve e sutil, ou seja, transformar as nossas emoções em outro tipo de umas emoções pesadas em emoções mais sutis, mais satíficas, usando a linguagem de Vedanta. Então, sutilizar as nossas emoções, desapegar das nossas emoções mais densas, compreender o nosso processo. E aí, eu vou falar dessa reação química ao contrário, que acontece na nossa vida também, e aí vou usar a metáfora do vinho. Então, um vinho, quanto mais velho ele fica, ele vai ficando mais requintado. Então, nós vamos comprar garrafas de vinhos, vamos ver garrafas de vinhos acondicionadas corretamente, antigas, muito antigas, e valendo fortunas, porque aquele vinho tem 12 anos, 14 anos, não sei quantos anos. Então, este vinho, ele passa por essa alquimia e ele se transforma em algo cada vez melhor. Então, isso é a metáfora do desenvolvimento. Quando nós vamos passando por processos e aquele processo interno e alquímico nos torna cada vez melhores, mais doces nesse sentido. Mas eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de você guardar lá uma garrafa de vinho e deixar ela lá. Isso já aconteceu comigo na minha casa, que meu pai ganhou uma garrafa de um vinho e ele ficou guardando, e se passaram 25 anos. Então, quando ele fez bodas de prata, ele resolveu abrir aquele vinho e fez aquela festa. Aí, quando ele abriu o vinho, era vinagre. O vinho tinha se vinagrado. Então, e aí foi aquela decepção. Então, aquele vinho que era para ser aquela maravilha, aquela preciosidade, algo aconteceu ali no meio do caminho, que em vez daquele vinho ser aquela preciosidade, ele se acidificou. Então, dentro desse nosso processo alquímico, e é isso que eu quero falar, nós também podemos acidificar. E é uma tristeza, porque o que acontece conosco que acidificamos? Que em vez de sermos o vinho, nós transformamos em vinagre. E é esta reflexão que eu quero fazer hoje. As intempéries do nosso caminho, os obstáculos, as situações, os desafios que nós enfrentamos, em todas as áreas, nós todos enfrentamos desafios. E algumas pessoas se transformam em vinhos e outras se transformam em vinagres. Com a experiência, algo entra naquela química ali, no caso do vinho, uma química orgânica, e algo toca a nossa consciência de uma maneira que nós, em vez de nos tornarmos vinhos saborosos, curtidos pelo tempo, preciosos, que você vai aproveitar e compartilhar este sabor com outras pessoas, nós acidificamos e nos oxidamos. E ali, essa experiência é aquela experiência de frustração, de não conseguir fazer a alquimia correta. E nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque diante das situações e dos desafios, nós precisamos ficar atentos se não estamos perdendo a doçura e perdendo essa capacidade de metabolizar a experiência para que ela seja um vinho, perdendo essa capacidade de aceitar. E quais são as questões que acidificam o vinho? E quais são as questões que podem nos acidificar, nos oxidar como vinho?
E é isso que eu quero refletir. Eu não tenho essas respostas. São perguntas que eu me faço. E especialmente me fiz essa semana. O que dentro do processo espiritual, emocional, de experiência de vida da pessoa faz com que ela se acidifique, que ela perca a doçura? Será que são experiências de perdas? Será que são experiências de quê? Será que são adoecimentos? São adoecimentos de alguma natureza. Mas por que que algumas pessoas, diante das mesmas circunstâncias, elaboram e fazem esta alquimia de uma maneira diferente? Por que que uns se transformam em doces vinhos e outros se transformam em vinagres? Por quê? E aí nós vamos ver, né, assim, essa expressão do ácido, ela é comum na nossa linguagem, descrevendo pessoas. Fulano é muito ácido, ou fulano está amargo, ou a pessoa ela ficou amarga, ou ela ficou ácida. Então, isto é algo que a gente precisa muito observar. Eu tenho algumas hipóteses relacionadas a isso, ou algumas observações de, primeiro, o que mais nos acidifica? Eu acho que essa pergunta cada um tem que fazer para si mesmo. O que mais acidifica você? O que? São as experiências de rejeição? São as experiências de frustração? São as experiências de controle sobre a vida? São as experiências de não aceitação da realidade da vida tal qual é? E eu me pergunto sobre isso. E percebo que não aceitar a vida e as experiências que nos são colocadas é uma maneira de acidificar. Quando nós não, a vida tem nos coloca sempre numa devoção, na flecha do Mahalila é a devoção, que é uma entrega à experiência. E uma entrega que a gente precisa ter à experiência, aquelas que a gente não quer de maneira alguma abraçar. E para cada pessoa é uma experiência.